Oi pessoal, sou o Taco Schmidt, muitos não me conhecem, né? Eu acho que a maioria, né? Porque eu sempre trabalhei muito atrás das câmeras, não apareço nas câmeras. O meu negócio é escrever, é lidar com construção de textos, contar histórias, né? É uma técnica que a gente desenvolve e vai aprendendo e aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu comecei como jornalista, de jornal, depois trabalhei em televisão e depois como produtor de vídeo, fazendo documentários. Então eu me considero mais um roteirista, um diretor, eventualmente, né? E produtor também, porque a gente é multimídia, né? A gente faz um pouco de tudo. E o que eu queria falar para vocês agora, nesses próximos minutos, é passar alguns macetes na construção do pensamento, a organização do pensamento criativo. Isso aí vale para uma matéria de jornal, vale para um texto no Facebook, vale para uma redação do Enem, vale para um TCC, que é uma conclusão de curso, e vale para a formação de roteiro. Aquele que quer trabalhar com vídeo, que é uma coisa muito na moda hoje, né? Qualquer um pega um celular e já faz seu vídeo. Eu acho que é fundamental conhecer alguns macetes, algumas técnicas, para fazer um trabalho mais organizado e aproveitar um pouco da criatividade ou muito do talento que a gente tenha, né? Então, basicamente é isso que eu vou falar. Não tem nada, uma aula acadêmica com normas, com coisas muito demarcadas. É apenas uma conversa que eu quero passar algumas coisas que eu aprendi ao longo de 40 anos de trabalhar com texto e imagem. Na década de 70, quando a gente entrou na faculdade, não tinha quase nada que pudesse abastecer a formação de quem queria trabalhar com imagem, com o roteiro. As faculdades muito precárias de comunicação, de jornalismo, mal tinham cadeiras que falassem de redação, que dirá televisão. Tinha uma cadeira de televisão muito mal administrada, por sinal, né? Então, quem queria aprender tinha que pesquisar, tinha que buscar por conta própria, né? Desenvolver, e também não tinha muito material, não tinha a facilidade que tem hoje de internet, Facebook, conversas assim, esses masterclass que existe toda hora falando de técnicas, né? Hoje, se quiser falar de roteiro, você digita no Google, roteiro, aparece várias possibilidades, teses acadêmicas, etc. A gente não tinha isso. Na faculdade era praticamente impossível aprender. Então a gente aprendeu tudo na escola da vida, do dia a dia, né? Por exemplo, a gente naquela época, o estudante já trabalhava nas redações porque a lei permitia o estágio. Então no segundo semestre de faculdade a gente já estava no jornal, Zero Hora, no Correio do Povo, já estava na RBS. E aí foi que a gente foi aprendendo na prática. Depois, com o tempo, eu fui para São Paulo e lá sim, lá eu trabalhei na TV Globo, editando na matéria do Fantástico, que foi uma boa escola de estruturação de pensamento, de organização de conteúdos, e depois na TV Cultura, que é a grande escola para todo mundo de televisão no Brasil e vídeo, por ser uma TV que era estatal, né? É estatal, do governo de São Paulo, mas com participação da sociedade no conselho, que tinha 3 estúdios. Ali você, para fazer uma produção, era fantástico. Tinha um estúdio fixo para o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi a primeira grande série infantil produzida no Brasil. Então você aprendia muito vendo os profissionais, maquiador, o câmera, contra-rega, maquinista, cenógrafo, aqueles milhões de luz. Então ali foi a grande escola de aprendizado, né? A gente aprendeu muito no dia a dia. Depois de fazer todo esse périplo de veículos, de imagem, eu acabei botando com meus filhos uma produtora Cena 1, que nos últimos anos a gente tem feito documentários. E um pouco disso que eu quero falar para vocês, a organização do pensamento, como produzir um documentário sem entrar muito em detalhes, em técnicas, coisas que vocês vão aprender em aula, em cursos, né? São mais algumas orientações gerais que pode servir para não só para documentar, mas para o dia a dia de construção de textos. Para concluir essa primeira parte da conversa, o que eu queria dizer para vocês? Texto, roteiro, ideia. Você, para fazer qualquer texto,
seja um roteiro, seja uma história que você contar, tem que organizar o pensamento e tem que sistematizar tudo que você vai dizer. E é uma maneira muito simples que a gente aprende com o jornalismo americano, que é o famoso lead da notícia. O que é o lead da notícia? É aquelas primeiras linhas que resume toda a história. Toda a história pode ser resumida, toda a história tem começo, meio e fim. Isso desde a literatura de 100, 200, 300 anos atrás, desde que a Bíblia foi impressa, tudo tem começo, meio e fim. Se não tiver começo, meio e fim, a história não se completa, ela não é atraente, ninguém vai se interessar pela história. Então a escola do jornalismo americano sempre pergunta assim, o que, quando, como e por quê. E tem o quem também. Então, vamos pegar um exemplo desse, o que tem que ter um lead. O que? Houve um atropelamento. Quem? Uma senhora. Como? Um carro veio correndo. Por quê? Porque o cara estava bêbado ou faltou freio. Então, para contar uma história tem que ter os dados fundamentais que a pessoa tem que saber é o que, como, quando, quem, por quê. Para contar uma história, temos que ter com base isso. Aí que surgem os atores principais, o cara que assassina, o outro a testemunha que vê, a polícia que vai atrás, todas os personagens de uma trama que você vai colocando, se é ficção, se constrói a partir dessa questão. O que aconteceu? A Agatha Christie, por exemplo, nos seus romances, no filme, quem matou fulano? Quem matou não sei o quê? Quem tem medo de fulano? Então tudo isso da trama do roteiro, você vai responder basicamente essas questões, que tem que ter isso desde uma matéria de jornal, a um livro, a um roteiro. Então organizar o pensamento, isso aqui a gente começou fazendo reportagem. Depois a gente faz de jornal, depois passou a fazer reportagem de televisão e assim vai. E no dia a dia você vai fazer isso aí também. Você hoje vai se interessar em escrever uma história, depois vamos fazer uma história maior, vamos fazer um documentário sobre a Vila Tronco, sobre o mercado público, vamos contar a história. Então tudo é uma questão de ampliar esse pequeno núcleo central que a gente chama o lead, que é o cerne da história. A história tem começo, meio e fim, sempre. Mesmo no documentário, na ficção, a primeira coisa é ter uma ideia que tenha começo, meio e fim. Depois botar no papel essa ideia. Não basta só ter ideia. Eu gosto muito de lembrar um exemplo que quando eu fui chefe de redação do jornal A Gazeta, lá em São Paulo, da Fundação Casper Libero, que tinha uma faculdade de jornalismo, e pedia para os estagiários ir lá para a Gazeta para aprender, para o pessoal do penúltimo semestre. E eles chegavam lá todo entusiasmado, como eu também fui estagiário, né? Como todo mundo vai estagiar um dia. E aí eu tinha 15 estagiários lá na redação, aprendendo a fazer matéria. Então chegou um dia lá e disse assim, aconteceu tal coisa na Paulista, caiu uma marquise do prédio, veio polícia, bombeiro, estava entusiasmadaço com a história. E eu disse assim, bom, vamos ter a capa do jornal, né? Tá aqui uma grande história que tem começo, meio, fim, ação, drama, tudo perfeito para ser uma coisa assim que atraísse as pessoas. Naquele tempo as redações não tinham computador, né? Era máquina de escrever e lauda, umas folhas que tinha as marcaçõezinhas para o diagramador fazer ali e as 20 linhas certinho marcadas, 60 toques. Então a gente chamava lauda, não era folha, era lauda. E aí o repórter voltou, me trouxe 2 laudas. Eu li a matéria, mas uma porcaria, não tinha nada, não tinha emoção, não tinha nada. O fato, chinfrim, né? E aí, bom, não quis, era estagiário, né? Fui lá, eu reescrevi, dei uma esquentada, como a gente diz na matéria. E aí fui para a minha sala e peguei uma cartolina e escrevi bem grande, que é uma coisa que me leva até hoje. Palavras, o vento leva. Laudas vão para gráfica. Ou seja, não basta tu contar a história, contar, tu tem que botar no papel. Tem que escrever, tem que roteirizar, tem que ter o começo, meio e fim, tem que ter, responder o que, como, quando, onde, porquê. Isso vale para qualquer coisa. Você tem que ter a capacidade de colocar aquilo que você viu no papel, de contar a história escrita.
Porque senão não existe, senão não se consegue filmar, não consegue produzir e ninguém consegue ver. Se ficar só na cabeça da gente, no papo, não vai para o papel. Então esse é o exemplo básico que eu tenho. Tem que botar no papel o que viu. É básico isso para qualquer roteiro. Na linha de botar no papel, tem que suar. Então eu me lembro muito que eu sempre... Quando eu escrevi um livro, que há uns anos atrás, que era Você Está Aqui, que é o corte da geração de hoje, que nasce com celular. A minha geração não tinha telefone, mas quando criança surgiu o telefone fixo. A geração do meu pai e da minha mãe não tinha nem orelhão, era um telefone, era um fato raro. E a geração do meu avô também. Então, cada geração, quando nasce, ela vem com a bagagem da toda a tecnologia que foi desenvolvida. Agora a geração dos netinhos aqui do Raul já estão dentro do computador, né? Então, quando eu escrevi o livro, isso tem muito a ver com o que eu estou falando agora, por exemplo, quando eu era jornalista não tinha computador, era as laudas. Agora as pessoas nas redações escrevem no computador e mandam o texto para a gráfica direto, né? Elas mesmas corrigem. E a tecnologia pode ajudar ou pode atrapalhar a criação. E eu me lembro muito que eu citei, na época, um dos grandes inventores da humanidade, do final do século XIX, 1880, 90, quando se inventaram cinema, inventaram fonógrafo, todas aquelas grandes invenções que mudaram o mundo, né? Thomas Edison, ele inventou a lâmpada elétrica, ele inventou o fonógrafo, ele inventou uma série de coisas, né? E aí o gramofone de música, e aí perguntaram para ele, mas que talento que sorteio? Ele disse, não. Para te fazer uma grande invenção, aí eu transporto para um grande roteiro, um grande trabalho, tem que ter 1% de talento e 99% de transpiração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, muito esforço. A lâmpada elétrica, que é sinal de ideia, né? A lâmpada elétrica ele fez 1000 experimentos. Levou 10, 15 anos fazendo filamento e isso, até achar a lâmpada elétrica. Ou seja, ele teve a grande ideia de ter uma lâmpada elétrica. Todo mundo tem uma grande ideia, eu quero ter um carro voador. Agora, fazer o carro voador é muito suor, muita transpiração. E isso a gente faz para o roteiro. Tem uma boa ideia, para escrever tem que suar, tem que pesquisar, tem que ler, tem que ouvir as pessoas, tem que pesquisar tudo sobre o assunto. Eu quero ler aqui o que uma especialista aqui do Brasil, que é a Mônica Wojciechowski. Ele é coordenadora de comunicação da Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Olha o que ela diz aqui, que essa eu vou ler porque eu não decoro. Roteiro de um filme pode ser uma tarefa hercúlea. Exige criatividade, dedicação e persistência para que ideias maturem. Roteiristas profissionais e experientes demoram anos para escrever. Muitos dos longas que conquistaram o público no cinema nacional passaram por um processo extenso da escrita e revisão, já que inspiração não se sustenta sem uma boa dose de transpiração. As grandes histórias, com certeza, não foram escritas em uma única sentada à frente do computador. Ou seja, não adianta ter uma boa ideia se o vento levar. É isso que eu quero dizer. Pode ter técnica, vocês vão ver na internet, vão aprender num curso. Pode ter ideia, pode ter talento, mas tem que ter suor para pesquisar, para fazer o assunto. A minha geração, por exemplo, na época, não tinha muita literatura. Aprendeu fazendo, né? Como eu falei, nas faculdades não tinha toda essa estrutura que tem hoje de cursos, técnicas. E a gente tinha um livro que surgiu na época, que era traficado entre as pessoas, lá quem tinha, não achava na biblioteca. É o do Doc Comparato, que eu também quero ler para vocês um trechinho dele, né? Que é Da Criação ao Roteiro, Teoria e Prática. Ele dizia o seguinte: roteiro é a forma escrita de qualquer audiovisual. É uma forma literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser convertido em um produto audiovisual. Ou seja, o roteiro só existe antes do filme. Quando foi filmado, ele desaparece e existe o filme. Então o roteiro é só para possibilitar a realização do filme. No entanto, sem material escrito, não se pode dizer nada. Por isso, um bom roteiro não é a garantia de um bom filme. Mas sem um roteiro, não existe um bom filme. Você tem que fazer um roteiro. Para fazer um roteiro, tem que suar Thomas Edison.
tem que pesquisar, tem que ter talento, mas o talento é mínimo. Tem que ter muita transpiração, muita pesquisa, e aí você consegue transformar uma ideia num texto que possa vir a ser um filme. E essa é a essência daquela que eu falei, do lead. Você tem uma boa matéria, você viu um acidente, você vai contar, mas tem que botar bem direitinho no papel, senão não pode ser filmado esse acidente se você quiser reconstruir adiante. Isso é uma das coisas que tem que ficar na presente para quem quer dedicar a texto, que tem que suar para fazer o texto, não basta ter uma ideia. Seguindo na nossa evolução da tecnologia, que ajuda a compreensão da organização do pensamento criativo, a minha primeira experiência em estruturar um pequeno documentário para televisão foi quando eu ainda estava na RBS TV aqui, né, nos anos 70, 75, 76. Eu trabalhava num programa que era rural, que era o Campo e Lavoura, e a gente fazia reportagens sobre coisas do campo, né? Criações, leite, soja. E aí, como eu viajava muito, ficava 2, 3 semanas viajando para o interior, e eles me pediram para fazer uma reportagem sobre as missões, já que eu ia para aquele lado, lá de Santo Ângelo, para o Fantástico. O Fantástico local, naquele tempo tinha a parte local. No meio do Fantástico dava um break e entrava aqui uma matéria do Rio Grande do Sul, das outras praças da Globo. E aqui a produção era muito precária. Naquele tempo a gente trabalhava com película, não tinha vídeo nas televisões ainda. Logo de que eu saí, depois entrou o vídeo. Mas era filme, então a gente revelava, tinha maquininhas até com corda, uma tcheca que dá aquelas imagens sem som, tinha banda magnética de áudio. Então esses filmes eram revelados no laboratório da RBS, lá no Morro Santa Teresa. Filme colorido ia para São Paulo. Então as matérias tinham que ser feitas com planejamento, com roteiro, com tempo. E aí eu fui para as missões. O que foi a primeira experiência de estruturar o roteiro? Eu não tinha muita informação sobre as missões, eu tinha um conhecimento de Sete Povos, jesuíta. E o que eu olhei a saída que foi? Fazer uma coisa mais plástica, pouco tempo, pouca informação, você monta fica uma reportagem bonitinha, mas não profunda, porque você não tem informação, não suou. Mas então essa primeira experiência me disse claramente que para fazer um trabalho não basta conhecer por cima o assunto e ter umas boas imagens, você tem que ter informação sobre o... Você pode fazer qualquer tipo de trabalho improvisado, a vida nos leva a fazer isso, mas para fazer um trabalho bem feito sobre qualquer assunto, documentário, tem que ter informação.